aqui é a Thaís Viana do canal Atitude Ninja, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre não pode. No outro vídeo eu falei sobre as nossas saúdes e como que as saúdes elas se entrelaçam uma com as outras. Inclusive esse é o tema do meu blog que está quase nascendo. E eu estava comentando sobre como que essas saúdes se entrelaçam. Por exemplo, nessa questão de não pode, eu quero falar hoje sobre saúde familiar e saúde financeira. Elas vão se entrelaçar nessa história que eu vou contar. Nós, seres humanos, nós temos a tendência a sempre focar no que não pode e no que não deve ser feito e não no que deve ser feito. Então a gente acaba focando naquilo que a gente não quer, quando deveríamos de focar naquilo que se quer. De uns anos pra cá eu venho exercitando isso em mim e nos meus filhos, a questão de trocar de não pode para como pode. Eu tenho uma teoria sobre essa questão que eu vou dividir aqui com você, tá? Nós crescemos e durante muitos anos das nossas vidas, nós tivemos que lidar com a questão de não pode isso, não pode aquilo, quando a gente era pequenininho, né? E nossos pais, nossas mães falando, não pode, vai mexer na televisão, não pode, vai mexer em alguma coisa que é perigosa, não pode, fulaninho, não pode, não pode. Então é sempre não pode. A gente ouviu muito isso, não pode durante a nossa vida. Então eu acredito sim que isso tenha grande influência sobre nós inconscientemente por hoje em dia termos as atitudes que temos em relação a focar no ponto preto, a focar no que não pode. E detalhe, a coisa às vezes é tão forte na gente que a gente continua fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Então, depois que eu tomei consciência disso, eu procurei estar exercitando fazer diferente. E vamos ver no que vai dar quando eles se tornarem adultos, né? Eu vou contar uma história pra você. Não há nada melhor do que a gente orientar uma criança e falar pra ela o que deve se fazer e não simplesmente que não pode. Porque observa uma coisa, quando a gente fala pra uma criança, um bebê que tá começando a engatinhar, mexendo em tudo, você fala não pode, ele larga aquilo que não pode e parte para outro não pode. E aí você fala não pode de novo e ele vai de novo, vai parte para outro não pode. Porque você não tá falando o que pode e sim o que não pode. Então, por exemplo, esses dias uma amiguinha da minha filha veio aqui pra casa pra elas brincarem. E aí estavam elas duas cantando uma música altíssima e o meu filho mais velho estava lendo o livro que precisava estudar pra prova. Elas cantando e dançando, aquela coisa toda. E ele é muito concentrado, ele não consegue ter barulho pra poder estudar e tudo mais. E começou a ficar nervoso e irritado. Eu chamei as duas e falei assim: meninas, seguinte, o que vocês acham de brincar de professora e aluna? Cada uma reveza. Uma hora a Esther vai ser aluna e outra hora vai ser a Brenda aluna. Aí vice-versa. Elas vão trocando. O que vocês acham? Vai ser super legal. E na mesma hora a cantarolagem lá parou. Nicolas conseguiu estudar. As duas foram brincar de professora e aluna e brincaram muito bem no quarto, quietinhas e escrevendo, né? Porque elas têm 5 anos. E funcionou. E eu fiquei rindo daquilo. Eu falei, caraca, que legal, né? Que legal você aplicar algo e você ver na hora que aquilo funciona. Então essa é a minha sugestão para você. Eu quero te inspirar a fazer diferente. Vamos fazer diferente com os nossos filhos. Vamos educar eles diferente. Em relação a tudo, isso vale para muitas outras coisas. Financeiras, por exemplo. Por que não? E por que não? Eu me lembro que muitas das vezes eu escutava de falar, não, eu não posso comprar isso, da minha família, de um parente. Então vamos trocar e falar como posso, vamos trocar. Espero que tenha te inspirado, tenha te ajudado nessa questão de saúde familiar. Um beijo enorme no seu coração. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você tem amigos que tenham filhos, que façam isso. Compartilhe esse vídeo. E que tem nenenzinho pequeno que fala, não pode. Compartilhe esse vídeo, vai? Um beijo enorme e